Começa agora, 12Cast, comunicação e marketing na prática, com Osiel Martins. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do 12Cast, o nosso podcast aqui da agência Dose. E hoje chegamos ao nosso penúltimo episódio de toda essa temporada. Lembrando que somos 10 episódios, né? No total, agora estamos no 9º episódio, né? Então estamos quase no final aí dessa primeira temporada. E hoje eu recebo não apenas um convidado, mas 2 convidados, grandes amigos, empresários e parceiros de negócios, Adriano e Fernando. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui nesse episódio, né, que a gente possa falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre o que vem aí, né, para 2026, para as questões empresariais e como hoje nós podemos ajudar outras empresas a também a se destacarem no mercado, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o meu convite de estarem aqui comigo nesse episódio. E, por favor, se apresentem, falem mais sobre vocês, sobre a empresa de vocês e fiquem muito à vontade. Vamos lá, então. Prazer aí, né? Te conhecer aí, a gente está trabalhando aí junto. Bom, meu nome é Fernando Colombini, sou contador e sou professor também. E, né, sou amigo do Adriano desde 2011. E aí, dessa amizade aí que surgiu lá na ETEC, né, Centro Paula Souza, a gente montou um escritório de contabilidade junto. O escritório ele é desde 2019, ele chama Visão Contábil, ele fica aqui em Bauru. Legal. Qual que é o nosso objetivo nesse escritório de contabilidade? Atender nossos clientes da melhor maneira possível. A gente até fala, né, e taxa como um atendimento boutique, que é um atendimento personalizado, voltado para a necessidade daquela empresa. Hoje, nós atendemos diversos segmentos, indústria, comércio, mas a gente está com uma forte atuação na parte de saúde, até pelo nosso conhecimento, nosso know-how e tal. Então, a gente atende muitos profissionais da área de saúde, odontologia e tudo mais. E isso aí a gente está expandindo bastante. Tem aqui estado de São Paulo, outros estados. E aí sempre voltado para esse atendimento especializado. Por quê? Muitos desses profissionais de saúde, eles são fantásticos, só que a parte tributária para eles é confusa. Né? Para todo mundo para eles acaba sendo também confuso. E aí a gente atende eles de uma maneira bem específica, deixando claro a carga tributária, a necessidade da abertura das empresas. Por isso que a gente fala que é um atendimento boutique aí, que o cliente fica bem à vontade para tirar as dúvidas e ter a melhor estratégia aí dentro da empresa. Muito bom. E o outro diferencial do escritório nosso, que não é um escritório de contabilidade em si, é um escritório que a gente fala de soluções de negócios. Certo. Então, dentro do nosso leque, a gente também tem a parte de desenvolvimento de indicadores, que eu acho que é um baita diferencial hoje nas empresas. Então, esses clientes que vêm conosco, eles têm, além da escritório de contabilidade, normal, folha de pagamento, tributo, contabilidade, ele tem outros leques, tais como fazer gestão de indicadores, fazer implantação de controladoria, fazer implantação de sistema, que são os know-hows que a gente tem e leva para esses clientes. Muito bom. Além disso, né, não é só uma empresa que a gente tem uma outra, que chama Razonete Treinamentos Corporativo, essa desde 2015. E qual que foi o objetivo da Razonete? A gente vê aí uma escassez de mão de obra em diversas áreas. Em diversas áreas, mas na nossa área específica de contabilidade é uma escassez tremenda. Então, por conta dessa parte que a gente faz de aula, nós dois também fizemos pedagogia e tal, a gente foi para os treinamentos de curso livre. Entendi. Então, lá na Razonete a gente tem treinamento de departamento pessoal, financeiro, fluxo de caixa, nota fiscal, o que a pessoa imaginar a gente tem lá de treinamento voltado para essa área corporativa. Que legal. Ela é feita tanto nível prateleira, ou seja, eu coloco um curso lá e o pessoal vai lá e fica no nosso curso, também sobre encomenda. Eu preciso de um curso específico disso na minha empresa. Entendi. A gente faz sobre encomenda. Interessante. E elabora lá. Hoje a gente tem tantos presenciais. Os presenciais são aqui em Bauru, a maioria, né? Que a gente também tem uma escola.
E também a gente tem algumas coisas aí nas plataformas digitais. Bacana, que legal. E aí a gente está trabalhando firme aí nessa parte aí de formação de mão de obra, de formação de capital intelectual e, do outro lado, prestando serviço aí para os nossos clientes aí. Muito bom. A gente tá firme aí, né? Legal, que bom. Já é uma amizade e um relacionamento societário de boa data aí já, né? Faz tempo. Entre vocês, né? Legal. Em 2011, nós entramos juntos para dar aula na ETEC. Ah. Então, nós somos professores lá na ETEC também desde essa data, né, de 2011. E aí desenvolvemos essa amizade, essa parceria, porque nós dois também somos os contadores lá da ETEC. Passaram outros também, professores lá também muito bons. Uhum. Só que nós estamos nessa mesma ETEC desde 2011. E aí desenvolveu essa amizade, os dois trabalhando, e acabou que coincidindo na época da pandemia. Legal. Né? A pandemia ela veio para dar uma sacudida, né? É. E aí nós começamos a buscar trabalhar, né? Não mais focado em uma empresa só, em expandir esses negócios, onde foi a ideia do escritório de contabilidade. Sim. A Razonete Treinamentos era um projeto solo, né, do Fer, que depois acabou sendo incorporado pela Visão Contábil e Legal. ficou agora esses dois braços, né? Então, é o que eu sempre digo, a gente não pode oferecer para o cliente apenas o que ele quer, tem que ser também o que ele precisa. Exato. Entender o ponto e a necessidade do cliente. Exatamente. Né? Cada cliente, querendo ou não, é um diferente do outro. Né? São experiências diferentes, conhecimentos diferentes, investimentos diferentes. E aí a gente precisa se adequar muito à necessidade. Eu faço aí um parêntese muito, muito interessante com o lado da agência. Né? Quando chega um cliente para nós, esse processo que você falou do atendimento boutique, né, de atender de maneira clara e o objetivo real daquela empresa faz muito sentido. Né? Porque às vezes ele chega com a necessidade de vendas, com precisar do digital, de rede social, tráfego pago, de site, essas coisas, né, que não é um produto genérico. Né? Site hoje, beleza, todo mundo você encontra fácil, mas um site que realmente converta, que traga resultado, que apareça nas pesquisas do Google, que tenha relevância, né? É aí onde a gente entra fazendo esse trabalho bem de formiguinha, minucioso, para poder entender o negócio do cliente e apresentar para ele um resultado e que seja algo satisfatório também. Né? Mas hoje, na área de contabilidade, né, como você falou, Fernando, é um desafio para todas as empresas, primeiro, entenderem a real necessidade de ter uma contabilidade em dia, né? Parte de tributação, parte de aonde a empresa se encaixa hoje dentro das formalidades, né, do governo e de tudo que for necessário também. Então, quanto contabilistas, qual hoje é o papel real e fundamental de se ter uma contabilidade, uma assessoria, né, dentro de uma empresa para que ela possa cuidar de todos os seus negócios? Então, um baita diferencial, hoje a gente tem os mercados digitais e tudo mais. Só que o que eu vejo lá na contabilidade, você sempre vai procurar um contador que tem alguma indicação ou que você tem alguma referência. Uma questão de confiança até, Confiança, até porque eu sou contador, minha irmã também é contadora. Minha irmã chama Flávia, também é contadora. E por que a gente virou tudo contador? Porque meu pai ele tinha uma visão na cabeça dele, e meu pai não é contador, meu pai nasceu lá em Presidente Alves, numa fazenda chamada Jacu, entendeu? Mas ele tem uma admiração para quem é contador, que ele falava assim, ó, contador é igual padre. É para ele que você tem que ir lá contar seus problemas e ele vai te apresentar a solução, né? Ah, fez isso, você reza isso aí já, né? Então, a credibilidade na contabilidade ela é essencial, porque a gente vê aí vários negócios aí acabando em tragédias mesmo por falta de assessoria contábil. Um grande amigo que é advogado, ele falou assim para mim, Osiel, a coisa mais fácil que tem hoje é você entrar num contrato ou até mesmo abrir uma empresa. Mas uma das coisas mais difíceis que existe é você se manter com ela ativa ou até mesmo fechar essa empresa. Aí é um processo muito complexo, muito difícil e às vezes até demorado também, né?
Exatamente. E aí a gente vê a questão da credibilidade, hoje ela é muito mais abrangente, né? Você tem toda essa parte de marketing, igual você falou, tem que fazer o trabalho na rede e tudo mais. Só que quando o cliente vem, ele tem um leque de opções, né? Pode ser preço, pode ser N coisas. E a gente tem nosso preço, o preço é esse que a gente fez com base na nossa estrutura. Ponto, acabou. E aí, às vezes, você conversa com um cliente, você nunca viu ele na vida. Só que você vai conversar pelo Zoom, você vai conversar pelo WhatsApp, vai conversar com algumas ferramentas. E você vai passando essa credibilidade para ele e depois no seu serviço, né? Tanto que o nosso atendimento lá, eu até falo para o Adriano, jamais eu quero ter um escritório muito grande, porque eu quero ter controle com o pessoal para que a gente faça um serviço bem feito. Então, a contabilidade, ela ainda, a gente percebe que não é uma compra por impulso, nada disso. Ela ainda tem como alicerce a credibilidade. Então, muitas vezes a gente conversa com um cliente ou com um prospectado inicialmente, o prospectado fala, pô, eu gostei do que você falou. Você explicou tal coisa que ninguém me explicou. Então, eu já entendi. Então, a gente não vende nenhuma ilusão para o cliente, né? A gente vende soluções. E, às vezes, é uma solução até que ele não gosta, que ele fala, pô, mas tem que ser assim. Tem que ser, meu amigo. Vai ter que ser assim, porque você vai evitar esse problema ou outro. Porque o fisco também está nessa tecnologia gigantesca e ele é muito rápido, né? Então, a gente evita qualquer tipo de problema para o cliente, né? Sim. Vai orientando e tal. E essa credibilidade, ela é o grande diferencial de qualquer contador, indiferentemente se você está atuando como escritório ou atuando interno. Eu sempre falo para os meus alunos lá, o contador, você tem que ser uma pessoa de total credibilidade. Tem que ser uma pessoa séria, tem que ser uma pessoa responsável, porque você pode ocasionar um problema gigantesco numa empresa e também pode buscar uma baita solução. Isso que o Adriano falou da gente trazer soluções que a pessoa nem imaginava. Sim. Então, por exemplo, na parte de indicadores. Às vezes o cliente fala, pô, para que eu quero indicadores? Né? Isso aí não serve para nada. Até a gente começar a apresentar. E ele começar a ver o número da empresa dele. Ele começa a ver os números da empresa dele, ele começa a se apaixonar pela empresa dele. Então, a gente já fez esses trabalhos de controladoria, que o cara tem a minha empresa tal, mas ele não está apaixonado pelaquela empresa. Aí você começa a levantar os números dele, garimpar os números, e começa a projetar para ele. Faturamento, carga tributária, suas despesas, o seu turnover, número de atestado. Você realmente abre a empresa dele. Que talvez nem ele mesmo tinha essa noção, Ele não tinha noção. Realmente, ele não tinha noção. E aí ele começa a ficar apaixonado por aqueles números. É como se você vai num nutricionista e o nutricionista começa a te mostrar os seus números. Você fala, nossa, mas eu quero melhorar esse número. Mês que vem eu não quero estar mais nessa mesma situação. E esse processo do cliente se apaixonar pela empresa dele, que eu acho que é um baita diferencial nosso. Sim, legal. E que foge totalmente do que a gente está vendo por aí. Sim. E talvez seja... E essa é a nossa paixão também, porque emitir a guia e tal não é a nossa paixão. A nossa paixão... isso aí é meio mecânico, né? É levar a solução e o que aquela guia representa para ele. Sim. Então, esse despertar do interesse do empresário pela sua própria empresa, eu acho que é o baita diferencial nosso. Legal. Né? E isso como escritório. E é isso que a gente trabalha, e não é tão fácil, né? Mas quando ele se apaixona pelos números dele, aí a empresa decola. É incrível, é impressionante. Falando hoje sobre negócios digitais, nós temos diversos segmentos no digital hoje para poder empreender. Vocês são um exemplo disso, né? Vocês têm aí os treinamentos que são online. Qual plataforma vocês usam hoje para a Hotmart? É um empreendimento digital, certo? É um negócio digital vender cursos ali. Então, a gente tem as plataformas de venda de curso, nós temos e-commerce, nós temos as próprias agências digitais, nós temos diversos segmentos e áreas no digital que hoje as pessoas estão empreendendo. E pós-pandemia, como você falou no começo, muitas pessoas começaram a ver no digital uma possibilidade de ganhar dinheiro, de empreender, de fazer de ter algum tipo de renda usando o digital. Mas aí também pode ser uma grande armadilha também, né, no meio de tudo isso, né?
Porque as pessoas começam, mas vão lá, abrem lá uma conta na Hotmart, sobe um curso, faz um anúnciozinho ali no Facebook, no Instagram, começa a vender e tal. Mas isso aí, uma hora, essa renda, esse dinheiro, ele vai começar a aparecer. E aí a sua conta, suas movimentações vão começar a aparecer também, né? Aonde entra imposto de renda, aonde entra a parte de contábil, né? A parte que as pessoas precisam se adequar para poder ficar formalizado. Então hoje, para quem quer começar no digital, seja para qual frente ela queira, quais são os primeiros passos para poder abrir uma empresa, manter ela, aonde ela deve se enquadrar, um MEI hoje, né? Pode ter um negócio digital ou ela precisa se enquadrar num outro tipo de quadro societário? Como que é isso para quem quer começar no digital? A parte digital, tá, ela hoje é uma possibilidade real e muitos nos procuram lá no escritório. Nós temos clientes, nós atendemos clientes influencers, tá? Legal. Eu me lembro, em 2010, eu assisti uma palestra na IT, onde a pessoa falava, né? Uma profissão do futuro é youtuber. Em 2010, eu falei, mas será, né? Hoje em dia, o que mais tem é influenciador digital. E essas pessoas, elas podem trabalhar como pessoa física? Podem. Não há nada na legislação que impeça um youtuber, um influencer, qualquer pessoa que trabalhe no digital, venda, e-commerce, trabalhar como pessoa física. Só que ela também vai ser tributada na pessoa física. E a tributação na pessoa física é mais alta. Né? Para ter uma comparação, você vai pagar 27,5% de imposto de renda na pessoa física, fora a contribuição previdenciária, sendo que num Simples Nacional você parte de 6%. Né? Então, é uma diferença muito grande. Então, quando você opta em constituir uma pessoa jurídica para trabalhar com os negócios digitais, você vai ter uma economia tributária muito grande. Certo. O grande problema é que a fiscalização no Brasil hoje, né, você não é fiscalizado hoje o que você fez o mês passado. Então, você tem um time ali. Né? Então, a Receita Federal, geralmente, pelo que eu tenho acompanhado no escritório, ela tem fiscalizado hoje 3, 4 anos atrás, antes do prazo prescricional de 5 anos. E é aonde essa pessoa vai ser pega. É onde ela teve uma grande movimentação, ela não tributou, ela não declarou, é onde ela vai cair numa malha fina. E aí você vai ter, além do imposto, todos os encargos, multas, juros. Só que aí não tem o que fazer, né? Porque vai pegar o passado e vai trazer até agora. Então, você precisa estancar essa ferida. Essa pessoa que trabalha, que está ganhando dinheiro no digital, ela precisa se conscientizar que ela tem que constituir uma pessoa jurídica para ter economia tributária. Hoje, tanto no Instagram, TikTok, YouTube, monetizar, né, que é o termo que é muito utilizado, né, monetizar nas redes sociais não é uma coisa tão difícil de acontecer. Lógico, né, não é postando um vídeo hoje que amanhã você está ganhando dinheiro com isso. Né? Mas existe ali um processo, um passo a passo que você realmente pode virar um influenciador digital, através de cortes, através de conteúdos, através de várias coisas e começar a monetizar. Então, o YouTube, né, ele monetiza você e muitas plataformas até em dólar, né, eles pagam em dólar, e aí você traz isso, converte para o real e isso entra na sua conta. Exato. Né? Aí que é o que você falou. Você precisa abrir um CNPJ, né? Esse dinheiro ele vem para a empresa, ele é tributado na empresa, aí dentro da empresa você vai ter a sua renda, como prolabore, como distribuição de lucro e etc. Mas na hora que esse dinheiro ele vem e ele é convertido, o ideal, o correto, é você ter isso na sua conta jurídica, não na conta da pessoa física. E qual é o tipo, para quem está começando mesmo? O tipo de empresa, onde que ele se enquadra hoje, qual que é o KNAI, ou qual é a melhor opção para quem quer entrar para o digital? Assim, não existe um KNAI específico, certo. Influencer, tá. Um KNAI youtuber. Então, o KNAI vai ser mesmo de marketing. Certo. Então, você vai ter ali uma empresa, tá? Porque como você trabalha com... Vamos supor, se você é youtuber, você está divulgando algo. Então, você vai abrir uma empresa, você vai colocar lá KNAIs relacionados ao marketing. Tá? E aí, na hora que esse dinheiro... Vamos supor lá o Google ADS, né? Isso, Na hora que faz o pagamento, você emite uma nota para o Google.
Então, você vai lá no sisteminha da prefeitura, faz a emissão de nota, né, para o Google, e aí você vai tributar no Simples Nacional, que seria o ponto de partida, né? Porque o MEI, apesar de ter algumas atividades que você conseguiria até adaptar isso, vamos pegar R$ 81 mil por ano. Se você pegar aí proporcionalmente, é 6.750 por mês. Então, é muito fácil de você estourar esse faturamento. Sim. E aí você iria para o Simples Nacional. É claro, quando a gente fala em serviços, o Simples Nacional ele acaba sendo mais vantajoso. Mas aí carecia também de um planejamento tributário, dependendo da proporção que essa empresa vai tomando, que essa pessoa jurídica vai tomando, você acaba fazendo ali um planejamento tributário para conseguir adequar a melhor tributação possível para essa empresa. Entendi. Principalmente agora, na véspera da entrada da reforma tributária. Que vai mudar tudo. Excelente ponto que você tocou agora aí. Então, essas empresas precisam urgentemente fazer um planejamento tributário para 2026, que 2026 já inicia a reforma de uma forma leve ainda, diríamos que como uma adaptação, mas já inicia. E o que vai mudar tanto que gera essa preocupação, que precisa gerar essa preocupação nas empresas para de agora, 2025, iniciar 2026? E o prazo para isso? Existe? Qual que é o prazo final para toda essa mudança? Olha, teve agora a Lei Complementar 214 de 2025 que trouxe algumas regulamentações. Certo. Então, a reforma tributária, eu diria ainda que também carece de outras regulamentações para que a gente consiga ter o cenário completo. Mas do que se tem até hoje de informação, você vai ter um período de transição, que vai de 2026 até 2032. Tá? E a partir de 2033, você já vai ter ela sendo implementada em 100%. Entendi. Mas também não é tão 100% assim. Porque uma das questões da mudança, que vai ser o IBS, né, que é Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai mudar a cobrança. Ele vai sair do local de origem e ele vai ser estabelecido exatamente para o local de consumo. Então, vamos supor, você tem uma agência aqui em Bauru hoje, e aí você presta um serviço em São Paulo, o imposto é lá, o imposto não é aqui, é no local do consumo. Isso hoje não acontece. Mas isso, por exemplo, é relacionado à prestação de serviço local, ou não? Qualquer tipo de prestação de serviço. Porque hoje, vamos falar no digital, vocês têm clientes... Bom, apesar que o cliente de vocês ele tem necessariamente um local físico, mas esse que é um influencer, que ele não tem um local físico de trabalho, que ele trabalha de remoto e tal. Como que funciona isso? Então, por exemplo, se ele está lá na casa dele gravando um vídeo ou fazendo uma live, alguma coisa nesse sentido... E ele é lá de São Paulo. Então a tributação é lá. Mas vamos supor que ele vai lá em Florianópolis participar de algo. A tributação vai ser no local onde está acontecendo a real prestação de serviço. Só que essa adaptação não vai terminar em 2032. 50 anos. Nossa. A ideia é acabar com a guerra fiscal entre os estados e entre os municípios. Só que para que os estados, os municípios se adaptem a essa nova regra, então foi expandido o prazo em até 50 anos. Entendi. Então isso vai demorar ainda para terminar toda essa implementação. Ela vai ser gradativa. Entendi, mas bem gradativa mesmo. Exato. Porque você falou inicialmente aí dessa adaptação de até 2032... que é ali mais ou menos uns 6, 7 anos, né, de adaptação. São 6 anos de adaptação. Para essas novas regras. Exato. Mas ainda vai existir um outro prazo mais extenso ainda para conta das tributações entre os estados, para poder ficar tudo bonitinho certinho. Exatamente, de 50 anos. Então, esse prazo, período de transição, ele vai ser um período em que as empresas precisarão demais de uma contabilidade, de uma assessoria, de uma consultoria, porque esse regime de transição vai valer os dois, vai valer o antigo e o novo. Por exemplo, você perguntou, né? O que vai impactar a partir de 2026? Então, basicamente, você tem ali a reforma tributária, a ideia é você facilitar, você reduzir a burocracia, que, no meu ponto de vista, acho que é o único ponto legal de tudo isso daí. Tá? Então, você pega lá 3 principais impostos, PIS, COFINS e IPI, né? Com exceção da Zona Franca de Manaus, que tem algumas exceções aí na regra. Mas o PIS, a COFINS e o IPI está sendo substituído pelo CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é do âmbito federal. Eram 3, agora virou 1, mas na verdade é os 3 em 1. Aí você tem o IBS, que é a substituição
do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal. Então, ficou CBS e IBS. Né? Se você for ver, isso é uma tendência mundial. Mais de 170 países hoje já trabalham com o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Mas aqui no Brasil, para que facilitar, se pode complicar. Né? A gente vai ter um IVA dual, que são 2 IVAs. O que é o Imposto sobre Valor Agregado? Então, vamos supor, vamos pensar uma roupa que a gente está vestindo aqui. Então, o cara que produz o algodão lá, vendeu para tecelagem. Vamos supor que ele vendeu por 1.000. Tá? Então, vamos pegar aqui um percentual de 10, que não vai ser 10, a gente já fala sobre isso, só para facilitar o cálculo. Então, se ele vendeu por 1.000, então, na verdade, 10% ele vendeu por 1.100, onde 1.000 vai para o bolso dele, 100 vai para o governo. Certo. Aí, a tecelagem comprou por 1.100, né? Na verdade, 1.000. Aí ela foi lá e vendeu por 2. Tá? Então, 10% de 2.000 seria R$200. Só que o imposto é sobre o IVA, é sobre apenas o valor agregado. Então, se ele comprou por 1.000 e vendeu por 2, o valor agregado é 1.000. É 1.000. É 1.000. Então, ele vai pagar 20% de 1.000. Só que na prática não vai ser assim. Na prática vai ser débitos e créditos. Mas o primeiro pagou 10% de 1.000. O segundo já está pagando 20%. Não, é 10%, perdão, né? 10% de 2.000. Tá, de 2.000. Aí seria 200 menos 100, você vai lá e paga apenas o que lhe cabe na cadeia produtiva. Entendi. Então, essa é a ideia do IVA, que hoje vem uma não cumulatividade plena e ampla em geral, coisa que não tinha antes. Né? Então, essa é uma parte interessante, você tirar o imposto cumulativo, pagar uma alíquota fixa. O problema é que a gente está falando no Brasil hoje, implementando o IVA, que, como eu disse, mais de 170 países hoje usam, né, essa forma tributária, vamos dizer assim, só que a gente está falando na maior alíquota do mundo. Então, hoje, estima-se 28%, 29% de IVA. É uma tributação muito alta. Muito alta. Então, vamos supor, uma empresa do Simples Nacional. Hoje ela está pagando lá 6%, vamos supor, de serviços. Tá? Aí ela vai... O Simples Nacional está meio que preservado na reforma tributária. Todavia, existe um regime híbrido. A empresa do Simples Nacional, no que tange ao CBS, ao IBS, a substituição daqueles 5 impostos, ela pode apurar esses 2 impostos fora do regime do Simples Nacional. Ela pode apurar dentro da reforma tributária, dentro do regime do CBS e do IBS. Entendi. Tá? E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que hoje uma empresa do Simples Nacional que vende para o consumidor final não vai impactar em nada. Só que se ela vende para quem vai revender, quem vai revender vai precisar de crédito para poder pagar menos imposto. Certo. E se ela está apenas no regime do Simples Nacional, o crédito que ela vai mandar é pequenininho. É como acontece hoje. Tá? Agora, se ela faz o regime híbrido, o que é o regime híbrido? IRPJ, CSL, contribuição previdenciária, fica dentro do DAS. Não muda nada. Certo. Todavia, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, no caso de comércio ou serviço, ela pagaria essa taxa maior de 28%. Ah, mas para ela vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. Só que ela vai abrir mais portas para revender para grandes empresas. Então, veja a necessidade que ela vai ter de ter uma contabilidade ali de confiança, acompanhando os números dela. Com certeza. Então, é um trabalho que nenhum empresário, em sã consciência, conseguiria fazer. É muito detalhe. É muito detalhe. É muito imposto, é muito recolhimento, é muito cálculo, que não é simplesmente... Né? Imagino eu jogar no sistema, dar um ok ali e está tudo resolvido. E olha, veja, a partir agora de 2026, a gente já começa a ter que calcular. Dos 28%, por que eu falo aproximadamente 28%? Porque ainda não teve a regulamentação oficial dessa alíquota. Entretanto, estima-se, todo o mercado está falando sobre esse valor, então estima-se entre 28% e 29%. Então, nesse regime de transição, 2026 já começa para todas as empresas. Mas como que vai começar? Vai ser 1% apenas. Então, todas as empresas vão continuar apurando no regime antigo, vai apurar no regime novo. No regime novo, vai pagar 1%, vai apurar 1% de CBS e IBS, né? Vai ter o rateio ali entre os 2 impostos. Só que vai ser criado um comitê gestor para poder regulamentar tudo isso, que ainda não foi criado, nós estamos já
Final de outubro. Sim. Não foi criado, isso já é para janeiro de 26. Nossa. E aí tem um detalhe importante. Não vai ter impacto tributário para as empresas. Ou seja, vai apurar 1%, mas não haverá necessidade do recolhimento em si. Por isso que eu disse lá no início, é uma fase de adaptação ainda. Só que olha como vai aumentar o trabalho contábil, fiscal, tributário dentro dessas organizações. E sistêmico. A gente não pode esquecer dessa parte sistêmica. Sim. Porque imagina, você vai ter que ter ali toda uma implementação, parametrização, vai ter que ter um sistema muito bom para que você consiga acompanhar isso ali com qualidade. Legal você ter falado sobre questão de sistema. Imagino que hoje tem que ser uma coisa muito bem integrada entre empresa e contabilidade, certo? Então, hoje, como que vocês fazem para poder... A empresa que tenha lá a sua área administrativa, né? Contas a pagar, receber, pagamento de funcionário e tal, e etc., para vocês terem esse acesso também para poder fazer toda a contabilidade, para poder juntar todas essas informações. Porque vocês não descobrem nada sozinhos, certo? As informações e as compras, as vendas, os pagamentos e tal, a empresa que vocês hoje fazem toda a assessoria, tem que fornecer esses dados, certo? Como que vocês hoje conseguem ter esse acesso? Como que vocês integram hoje cliente e a contabilidade? O porte do cliente vai definir muito a nossa atuação. Por exemplo, o Fernando ele é bem especialista em implementação de TOTS. Certo. Tá? Eu já participei de implementação de SAP. Então, quando a gente vai prestar consultoria, assessoria, ou tem um cliente de grande porte, o foco sempre é usar o sistema da empresa deles. Independente de qual que ele tenha. Porque quanto menos conversas entre sistemas, APIs, parametrizações ocorrerem, melhor vai ser ali a confiabilidade da informação. Certo. Então, a ideia é sempre trabalharmos no sistema do cliente. Tá? Agora, nós temos o nosso sistema também, que também é um sistema gerencial, e ele tem ali importação de dados em Excel, em TXT. Agora, caso o cliente não tenha, vocês implementam de vocês. Exatamente. Tá. Exatamente. E o sistema de vocês atende qualquer tamanho e tipo de empresa. Atende. Tá, legal. Então, hoje vocês precisam muito fazer essa integração, ter esse conhecimento de como está a empresa, né, as contas ali, para poder fazer toda a parte contábil da empresa. Né? Exatamente. No final, o trabalho de vocês, o que vocês apresentam? Você falou que tem os indicadores, né? Mas qual que é a devolutiva de vocês para as empresas? Veja, a contabilidade em si, só contador gosta dela. Porque você pega lá, por exemplo, um demonstrativo de resultado do exercício, uma DRE, aquele lucro que está lá embaixo, tirando o contador, quase ninguém entende aquele valor lá. Porque aquele valor, aquele lucro que está lá, tem depreciação que não tem impacto financeiro, tem juros, que é coisa financeira, de banco, empréstimo que você faz, que não tem nada a ver com o seu operacional. Então, você tem que começar a entender um pouco mais daquilo que a gente fala, que é o financeiro e o econômico. Financeiro é quanto você tem, ponto. E econômico é a capacidade que a sua empresa tem de gerar o resultado. Então, simplesmente, o balanço e a DRE é para atender fisco. É para atender o fisco. Uhum. A ideia é a gente trabalhar em relatórios gerenciais. Tá? Então, veja, a gente já fez algumas assessorias, consultorias para grandes empresas, que eles já têm os relatórios gerenciais deles, né? E é muito difícil você chegar de fora querendo mudar tudo, né? Eles já têm toda uma rotina de trabalho. Então, a gente procura entender, né, fazer um diagnóstico do que eles já possuem e tentar melhorar, tentar sugerir melhorias, colocar lá outras informações que possam auxiliar. Aí entra o que o Fernando falou no início, né? O atendimento boutique. Porque a necessidade de cada um é diferente. Os relatórios gerenciais têm de ser diferentes. E a gente tem diversos indicadores, diversos relatórios gerenciais, a gente tem ali diversas metodologias que a gente pode trazer essas informações para que o cliente ele tenha em mãos esse número mais real. Entendi. É onde o Fernando falou, né? É onde ele se apaixona pela empresa dele. E daí ele começa a ver, ele não vê mais aquela DRE, que ele fala, tem um lucro aqui, sei lá, de 100. Cadê esse 100? Eu não vejo esse 100. Né?
É claro que não vê, porque tem muitas variáveis ali que não é financeira. Sim. Né? Então, aquele dinheiro que deu 100, não tem 100 no caixa. É. E aí, isso desinteressa o empreendedor, o gestor, ele vai gerenciando a empresa dele pelo financeiro, pelo fluxo de caixa, o dinheiro que eu tenho, o que eu tenho para receber, o que não é errado, mas é incompleto. Né? Tem verdade. mais informações importantíssimas que pode municiar ele para tomada de decisão. É aonde nós entramos com essa parte gerencial. Entendi. Hoje, para uma pessoa que é muito leiga na questão de contabilidade, na questão de sistemas e tal, numa simples pesquisa que eu possa fazer hoje no Google, procurar por sistemas contábil, a gente acha vários. Tem lá Conta Azul, tem o Asas, tem Cobre Fácil, tem vários. Esses sistemas, hoje, se alguém quiser contratar para fazer parte de pagar, porque eles prometem várias coisas, né? Emissão de nota fiscal, contas a pagar, contas a receber, tal. Eles são sistemas bons, validados e que realmente vale a pena o investimento, que vocês falam, não, pode contratar que a gente também consegue ter acesso a isso, consegue integrar e consegue funcionar. Os sistemas hoje, eles são bastante flexíveis. Tá? Certo. Aí você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Muito tempo atrás, 2006, 2007, eu trabalhava numa empresa, fui fazer um treinamento em São Paulo e havia um outdoor. E eu achei fantástico a ideia, né, que estava ali. Era uma empresa de consultoria de processos. E ele falava o seguinte no outdoor. E era uma carreta bonita no outdoor. Ele falava, se você não quer comprar uma carreta para entregar pizza, antes de implementar um sistema, consulte-nos. A ideia deles era vender uma consultoria de processos, criar fluxogramas para ver qual é a sua real necessidade, para depois você ir atrás do sistema. Entendi. Porque geralmente o que acontece é o contrário. A pessoa compra um sistema e quer adaptar o sistema ao que a empresa é hoje. E não é assim, E né? não é assim, não deve ser assim. Você vai ter que fazer muitas parametrizações, você vai ter que fazer ali muitas customizações no sistema e vai perder um pouco da integridade dele. Então, primeiro, faz uma consultoria, um fluxograma. Nós fazemos esse tipo de trabalho também para levantar as suas reais necessidades. E aí sim você vai buscar um sistema. Legal. Né? Então, as empresas hoje fazem um pouco a via inversa. O correto é você partir para um sistema quando você souber qual é a sua necessidade de mercado. E aí sim, um sistema vem com as melhores práticas de mercado e melhora a sua empresa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez vocês sofram um pouco disso, justamente com isso que você falou do caminho inverso que as empresas fazem. Hoje, com inteligência artificial, chat GPT e etc., é muito fácil a pessoa entrar lá e digitar melhores sistemas para contabilidade. Prós e contras me indicam o melhor. E ele vai trazer um resultado legal. Falar que não traz é mentira, né? Traz ali vários sites, várias empresas, prós e contra. Ele te faz perguntas sobre a sua empresa, o que você quer, o que você não, né, tal, não sei o quê. Aí você fala, poxa, tive uma assessoria que o Adriano e o Fernando possam me dar, o chat já me resolveu. Lê do engano, né? Exato. Mas aí a pessoa se convence daquilo. Ela se convence daquela informação que não está errada, certo? Ele vai trazer, por pesquisas, por A mais B, que software A, B e C podem atender o negócio dele. Mas aí é onde a pessoa contrata, paga 50, 60, 100 reais por mês, mas não consegue usar, não tem o resultado, não consegue entender de um sistema, e aí ela vai falar assim, poxa, preciso de um escritório de contabilidade. Né? Preciso ir atrás de quem realmente possa me ajudar a resolver e a me familiarizar, formalizar da maneira correta, que é aí onde entra muito o trabalho de vocês também. E tem a questão, esses sistemas são ótimos, não tem o que falar. Mas tem a questão da parametrização. E na parametrização tem conceitos. E os conceitos não são tão fáceis, né? Você tem que ser realmente da área, conhecer, para fazer essas parametrizações. E que é um diferencial aí que nós temos também. Legal. E uma vantagem que a gente tem, como a gente dá aula, e na nossa sala de aula tem desde um menino de 16 anos a pessoa de 60 anos lá. Então, você tem que falar para todos, né? E que todos entendam. Então, a gente facilita muito essa questão dos conceitos, para que a empresa consiga depois tocar e que a contabilidade não seja um assunto chato ou um assunto voltado somente para quem entenda. Que aqueles números
todo mundo consiga entender, que você Faz consiga sentido, né? acompanhar e você queira melhorar aqueles números, fazer com ele seja parte da sua rotina, de fato. Legal. E nos negócios digitais, só para finalizar, a gente tá vendo muito, né? Então, a pessoa vai lá, ela compra alguma coisa, abre uma lojinha lá para vender na Shopee, no Mercado Livre e segue a vida. Só que isso tem um baita impacto na formação de preço de venda. Uhum. Então aí a pessoa começa a vender, acha que está estourando e tal, só que cada venda que ela faz sequer traz uma margem para ela, sequer traz um lucro. Então essa parte de formação de preço de venda também é uma coisa importante para a gente trabalhar. E é muito diferente a formação de preço de venda de um negócio local físico de um negócio na plataforma digital, seja Mercado Livre, Shopee, qualquer outra. E esse trabalho também nós fizemos. Legal. E nós fizemos de uma maneira extremamente interessante. Por quê? Falei, Adriano, vamos começar a trabalhar com isso também. Aí o Adriano, não, tá bom. Falei, e vamos trabalhar da melhor maneira possível. Fui lá, comprei umas bugigangas lá. Eu mesmo criei umas lojinhas, Mercado Livre, Shopee, não sei o quê. E fui acompanhando como que funcionava. Para que a gente consiga dar uma consultoria, dar um assessoramento para esses novos negócios. Nada melhor do que muito vivenciar diferente. para poder ensinar, né? Exato. Exatamente. E que são muito diferentes. Sim. Na formação de preço de venda, quantidade que você precisa vender, os bloqueios que essas páginas sofrem. Então, são coisas... É um mercado muito diferenciado e que a gente fez realmente uma imersão, a gente trabalhou nisso, ia lá no correio, não sei o quê, para entender como funcionava de fato, para conseguir atender os clientes também que vêm nessa área, que é muito diferente, o negócio físico para o negócio digital. Não, completamente. A questão da venda, a questão dos processos, a questão do espaço, né, físico, só o espaço físico já é diferente por uma questão de pagar um aluguel, de pagar água, luz, funcionário, etc., que o negócio digital não tem, né? A margem de lucro pro digital acaba sendo maior porque os gastos são menores também na questão de manutenção de espaço, né? Você ter uma loja de roupa, por exemplo, você tem que fazer compras, você tem que ter limpeza, você tem que ter todo um aparato num local físico para poder ter a loja ali, trazer cliente e tal, etc. No digital, né, é muito mais fácil, muito menos custoso também tudo isso. Mas eu queria mudar um pouco de assunto e falar um pouco sobre a área de vocês de treinamentos. Tá. Né? Que isso também é muito legal, né? Eu acho que agrega muito também ao trabalho de vocês. E para quem e quais são os cursos que vocês oferecem hoje? Então, os nossos treinamentos são exatamente das nossas áreas. Contabilidade, tributário, fiscal, financeiro e departamento pessoal. Mas tá faltando uma área aí. Qual? A área de marketing. Então, rapaz... Podemos fazer uma parceria. Eu tenho alguém para indicar para vocês. Rapaz, Não sei vamos ver quem, esse negócio não depois. sei quem, mas eu acho que... Então, mas vamos supor, qual que é a nossa ideia? Como a gente trabalha com colégio técnico e com esse pessoal bem variado, desde os 16 aos 60 anos, a gente falou, rapaz, vamos fazer um curso diferente aqui para nós também. Então, folha de pagamento. Então, a gente vai lá, a pessoa, e isso eu garanto para você, a pessoa pode nem saber o que é uma folha de pagamento, talvez nunca ter visto um holerite na vida, mas ele vai sair daquele curso sabendo. Porque a gente pega nos mínimos detalhes. Então, o cara vai aprender como que é uma hora extra, como que ele calcula uma rescisão, o que é um dissídio, o que é um adicional noturno, tudo. Por quê? Esse negócio vai pro ar aí depois, você vai ver os alunos lá comentar, ai, rapaz, se Fernando, esse professor pega no meu pé, e eu pego no pé mesmo. Até o cara ficar bom. E a gente, lá na Razonete, a gente levou esse mesmo raciocínio. Para quê? Para que ele vá para o mercado de trabalho pronto. Lógico, lá no mercado de trabalho talvez tenha algumas situações diferentes, mas ele não está totalmente descalço. As particularidades do dia, né? Mas ele tem uma baita... Ele está pronto para ir no mercado de trabalho, né? Então, curso de folha de pagamento. Aí o Adriano está falando da contabilidade versus financeiro. Nós temos um curso que é de uma semana, que é analista financeiro na prática. Pode ser para quem trabalha no financeiro, pode ser para quem trabalha na contabilidade, pode ser para quem tem a sua empresa ou para quem, sei lá. Interessados no assunto. Interessados no assunto. Em uma semana, o cara vai entender o que é um balanço, vai entender o que é uma DRE e vai entender
que é um fluxo de caixa e fazer a comparação. Porque o que acontece? Muitas vezes, você é um financeiro, você vai lá, paga a conta e recebe, paga a conta e recebe, né? E não tem noção nenhuma de balanço. E aí você precisa mandar o seu balanço lá para o gerente de banco para conseguir um empréstimo, um limite, alguma coisa assim, não consegue. Porque o balanço não é o real lá. E aí, como o financeiro é totalmente leigo, ele sequer abre aquele arquivo, ele não tem nem interesse em abrir aquele arquivo. E aí a gente incentiva essa conversa entre financeiro e contabilidade, que é uma conversa extremamente proveitosa que você pode mudar esse raio-x, esse diagnóstico da empresa. Sim. E conseguir limites melhores e qualquer outro objetivo aí dentro desse demonstrativo. Então, é essa ideia que a gente traz para o aluno, e de uma maneira bem prática, bem simples. Lógico, a gente também mostra lá as palavras que tem que falar hoje em dia na reunião, tal, mas a gente tenta ensinar de uma maneira extremamente prática e usual, e para quem nunca teve nenhuma experiência ou para quem tem uma baita experiência. Então, a gente tem, mesmo na Razonet acontece, de ter um curso com uma pessoa que é consultora e foi lá só para dar uma atualizada, e uma pessoa que está começando a área agora, ou a mãe mandou ir lá, o pai mandou ir lá. E vocês têm os cursos na modalidade presencial, né? E na modalidade online, que é através da Hotmart. Exatamente. E in company também. Ah, em company também. Tá, mas qual que é a diferença do o presencial? Em company é o mesmo ou são coisas diferentes? É a mesma coisa. Tá. Geralmente a gente tem lá, por exemplo, o Fer falou... Eu digo assim, temas diferentes ou o que diferencia? Geralmente, o in company ou a empresa quer que você vai lá dar o curso, nós vamos lá empresa? e damos o curso, ou a empresa também quer que a gente faça algo mais adaptado para a realidade dela. Né? Então, depende do que a empresa está querendo contratar. Mas a gente tem lá os cursos de prateleira. Né? Certo. Tem uns cursos que todo ano vende, que é o analista financeiro. A gente costuma soltar eles nas nossas férias, como a gente dá aula à noite também. Então, é onde a gente tem ali, né, o tempo disponível para poder dar esse curso. E agora a gente também está com um novo projeto para lançar cursos durante o dia também. Né? Legal. Então, acredito que agora, em 2026, vamos ter aí uma agenda bem bacana, não só cursos noturnos, mas durante o dia, para atender essa galera do trabalho também, né, que trabalha nas empresas, para vir fazer o curso. Curso de imposto de renda é um curso de prateleira. Então, o que a gente coloca lá no Hotmart para vender é o mesmo que a gente dá no presencial. Mas por que o presencial é bacana? Porque você tira a sua dúvida. É a troca, né? Exato. Você está ali pessoalmente. Geralmente, a pessoa que vai fazer um curso de imposto de renda é uma pessoa que está interessada em fazer a declaração dela ou até mesmo cobrar, ganhar dinheiro fazendo para outras pessoas. Sim. Então, ele vai cheio de dúvida. Tudo bem, lá no online, a gente dá lá um canal de comunicação para a pessoa. Mas é diferente do que você está ali, acabou o curso, você tira a dúvida, você conversa, faz o benchmark com diversos profissionais da área. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu participo anualmente de um grupo que é somente de donos de agência. E nesse encontro, é um encontro anual, né? E ali o público é 100% agência, não tem nenhum entusiasta, curioso, nada. É somente dono de agência. Então reúne ali em torno de umas 80, 70 pessoas. E são 3 dias essa imersão, né? Esse encontro duram 3 dias. E ali a gente fala sobre tudo, né? Fala sobre serviço, sobre trabalho, sobre contrato, tal. Vários assuntos relacionados ao dia a dia de uma agência digital e etc. E no meio de tudo isso tem 2 palestras específicas, que são as 2, tirando as outras, as 2 são as principais, é onde tem mais dúvida. Uma é um gerente de um escritório de contabilidade que ele vai lá para poder... E não é uma palestra, não é nada. Ele só senta e fala, gente, quais são suas dúvidas? Aí a galera fala um monte. Por quê? É dúvida para 2026, é tributação, é faixa, é isso. E aí ele dá toda a assessoria e fala tudo que precisa para tirar a dúvida do pessoal. E uma advogada, né, para falar sobre contratos, rescisão, situações N que acontecem por aí e tal, de serviços, etc. Mas são as 2 principais que, assim, se tivesse uma manhã inteira ou mais tempo ainda, renderia muito o assunto com esses 2 profissionais, né? Então, essa troca no presencial,
né, de você já ter a informação, já falar, já pedir, já ter resolução ali, é muito legal. Não, muito, você consegue muito agregar importante. muito valor. Com certeza. Diferente quando você tem ali um curso que é gravado, pronto, né, já está disponível, e a pessoa tem uma dúvida, deixa um comentário, deixa alguma coisa, e depois vem uma resposta tal. Não que não seja... Não que isso não possa valer a pena, né? Lógico. Mas perde o time, né? A pessoa pergunta até responder, até que aí já esfriou um pouco a resposta, a conversa ali. Que o presencial já acaba sendo... O online, ele veio para ficar, né? A gente não tem como fugir disso. Fugir disso. Não tem jeito. Na época da pandemia, por exemplo, as aulas eram online. Uhum. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar a aula. Então, criei um canal no YouTube lá, chamado Professor Adriano Martins, coisa das antigas. Eu gravava a minha aula, eu mesmo editava daquele jeito Adriano, né? Bem ruinzinho mesmo, e postava. Eu tenho um vídeo lá hoje com mais de 10 mil visualizações. Né? Aí eu falava, cara, isso aí é uma área legal. Aí apareceu esse camarada aqui, lá, com a ideia da Razonete. Ele já tinha essa empresa, né? 2019... A pandemia foi 2020, mas foi onde a gente engrenou a nossa conversa e o escritório nós juntamos o mesmo em 2022, né? Onde nós saímos da onde eu ficava, ele saiu da onde ele ficava e fomos lá para Padre João, onde é a sede do nosso escritório e da sala de treinamentos hoje. Tá? Ou seja, ali eu vi, cara, essa área de treinamento era muito promissora. Cara, 10 mil visualizações. Eu gravei um vídeo para uma turma de 30 alunos. E tem 10 mil pessoas elogiando, pessoas dando outro ponto de vista, pessoas criticando. É normal, né? A pessoa está assistindo ali no YouTube, ela vai lá no comentário e põe o que ela quiser. Mas, assim, o feedback que você recebe é muito bacana. Aí, na hora quando a gente resolveu formar a sociedade, falei, cara, essa é uma área muito promissora. Com certeza. Tanto é que lá no nosso escritório, a gente alugou uma sala com mais de 100 metros quadrados. Metade da sala, nós montamos uma sala de treinamento para 30 pessoas. Caramba! Climatizada, com data show. Para uso exclusivo de vocês ou não? A gente, enquanto escritório, usa lá, às vezes, para fazer reunião. Mas ele é só para a Razonete Treinamentos. É a sala da empresa de treinamentos hoje. Então, se alguém hoje quiser, com um grupo ali de até 30 pessoas, uma empresa, ou vocês abrirem inscrição para o curso presencial, vocês já têm uma sala. Nós já temos o local. Pronto para isso. Você pode levar uma empresa exclusiva ou trazer pessoas de fora, né? E fazer. Poxa, legal, hein? Muito bom. Toda estruturada. Então, assim, e é uma área muito carente. Em Bauru não tem. Você acha pouquíssimos locais que oferecem esse tipo de curso, esse tipo de treinamento. Né, mais técnico, mais específico. Então, a nossa ideia é expandir cada vez mais nessa área. Sim. E detalhe, tá? A gente faz que nem esse de analista financeiro, é um curso bem bacana, né? Eles geralmente lota. Vem muita gente de fora. Né? As cidades vizinhas, as empresas, mandam funcionários para vir se atualizar. Né? E normalmente é curso de quanto tempo, assim, esses presenciais? Os nossos cursos, geralmente, eles são cursos curtos, tá? De pequena duração. Mas curso de um dia. De um dia, de meio período. E esse financeiro é de uma semana, né? Porque ele já tem bastante conteúdo para passar. Então, é de segunda a sexta. Então, depende ali, né? O de imposto de renda, por exemplo, 4 horas é o suficiente para passar. Entendi. Né? Poxa, legal, hein? Gente, olha, se a gente for ficar aqui conversando, ainda mais falando sobre a parte de contabilidade, parte de tributação e as novidades aí para 2026 e o que virá ainda mais para frente, eu acho que esse período nosso aqui do podcast seria insuficiente para a gente poder abordar todos os assuntos. Mas, né, para quem está nos assistindo e quiser saber mais e quiser entender mais e principalmente se adequar a todas as novas regras que vão surgir e também poder fazer uma análise completa da sua empresa, desde lá de trás para hoje e para o futuro, essa projeção, é só falar aqui com o Fernando e com o Adriano. Então, meus amigos, por favor, falem um pouco mais aí sobre
as empresas de vocês, como encontrar vocês, aonde encontrar vocês, os contatos de vocês, para que quem esteja nos assistindo possa também tirar suas dúvidas e, enfim, ajudarem e possivelmente até contratar o serviço de vocês. Como que a gente acha vocês na internet, nas redes sociais e aqui o escritório? Então, vai deixar os arrobas, né, do Sim. Instagram. Então, do Visão Contábil é Visão Contábil Assessoria, né? Isso. E da Razonete, Razonete Treinamentos Corporativo. Certo. Aí depois também vai pôr o WhatsApp, chama O site lá. também, né? Tem o site, Qual que é o site? Razonete Treinamentos e Visão Contábil Assessoria. .com.br, os Isso. dois, né? Tá, beleza. E a gente fica em Bauru, então a gente fica lá na Padre João, perto do Vitória Régia e tal. Então fácil localização também. E a gente é bem acessível. Mandou o WhatsApp lá, a gente responde e tal. E a gente sempre busca soluções, seja na área de treinamento, seja na parte contábil, controladoria. A nossa ideia é atender o cliente, seja o cliente de treinamento, seja o cliente da assessoria, da melhor forma possível. Que bom. De uma maneira diferente e que ele realmente tenha resultado com a nossa atuação aí. Então a Razonete ela veio aí para formar o pessoal mesmo, para o pessoal ficar seguro de trabalhar. Também quem for contratar aluno da Razonete pode ficar tranquilo. Graças a Deus aí a gente hoje é referência nas indicações. Legal. Né? O pessoal vai ligar, já manda mensagem. Ô, Ver, não tem ninguém aí não? Aí eu já falo, olha, tem um aqui, eu tenho outro lá, estão meio ruim hoje e tal. Mas a gente indica bastante gente. Então, nossa ideia é se tornar realmente um referencial aí nas melhores práticas, tanto na consultoria, como também na formação aí de capital intelectual aí das pessoas aí para trabalhar na nossa área. Que é o que a gente sabe fazer, né? Muito bom. E quem quiser encontrar o Fernando e o Adriano nas redes sociais, como que a gente faz? Então, rapaz, no pessoal, eu não tenho... A gente tem das empresas, né? Certo. E o meu tá lá, Fer Colombini, mas lá aparece a minha vida mesmo, né? Pra gente conhecer um pouco mais também, né? Conhecer, né? Não é só de contabilidade que a gente vive, né? Exatamente. A gente tem uma vida pós-contabilidade, né? Mas aí a gente tem os sites da empresa, os arrobas da Razonete Treinamentos Corporativos, Visão Contábil Assessoria. E, pessoal, a gente tem o nosso lá, Fer Colombini, segue lá. Isso. Lá de Presidente Alves, tem muito defeito, não. E você, Adriano? Eu também uso bastante o Instagram hoje, né? @Adriano Bauru. Adriano Bauru. Antigo que eu tinha, criei lá em 2011, quando surgiu, e ficou até hoje, né? Então eu não mudei, é o mesmo de sempre. Então consegue me achar com @Adriano Bauru, tanto no Face, no Instagram, nas redes sociais está dessa forma. Legal, muito bom. E para você que nos assistiu até agora, né? Agradeço muito a audiência por estar conosco aqui nesse 9º episódio, né? Aos meus amigos Fernando e Adriano, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito esse convite. Um papo muito importante, né? Muito interessante e que a gente precisa, quanto empresário, quanto empresa, né? Ficar muito atento a todas essas mudanças para não sofrer multas e punições lá no futuro. Porque quando o leão pega, ele vem e morde com força, né? Exato. Exato, porque não tem para onde fugir. Então a gente precisa, desde já, estar muito adequado a todas as coisas. E você também deixe alguma dúvida, alguma pergunta aqui nos comentários do vídeo que a gente responde, que a gente coloca todas as informações necessárias. Também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os contatos da Visão e da parte de treinamentos para vocês poderem também entrar em contato. E aproveitando, siga a Agência Dose no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok, em todas as redes sociais, no nosso site www.dose.com.br e muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi 12Cast. Até o próximo episódio.